Olá, bom dia, boa tarde a todos e todas. Vamos falar um pouquinho sobre as histórias em quadrinhos, além da azulejaria. Para que a gente possa entender um pouquinho mais, a gente consegue compreender que as histórias em quadrinhos, elas são narrativas gráficas compostas por textos e imagens e que apresentam diversas narrativas, né? Seja de cunho humorístico, ou contribuindo para uma visão crítica da sociedade como um todo, né? E a gente vai tentar fazer uma interpretação, entender cada elemento da composição que faz parte da história em quadrinho, certo? É o que a gente vai fazer aqui, conhecer esses elementos que são característicos da história em quadrinho, tá bom? E aí eu trago para vocês, existem os principais elementos da história em quadrinhos, que são os balões, as onomatopeias, os requadros, as linhas de movimento, como está colocado aqui na imagem, as caras e as metáforas visuais. Todos esses elementos nós já vimos aqui em sala de aula, tá certo? E a gente vai poder discutir um pouco mais aqui, certo? Aqui a gente vê essas imagens que elas correspondem a uma narrativa, né? É onde traz os elementos da história em quadrinhos, os personagens e os balões ali sendo representados e que são diversos. Vamos tentar ver aqui como é que funciona, tá bom? E aí a gente vai explorar essa trilha, a gente vai entender que existe dentro de uma composição o requadro, né? Que é essa moldura que vai estar delimitando todo o espaço de cada cena. Então, essa moldura aqui, que delimita esse espaço, é chamada de requadro, que é o espaço entre existe um espaço entre um requadro e outro, ao qual chamamos de calha. Então, esse espaçozinho que tem entre um requadro e outro é chamado de calha. Então, eu tenho aqui, ó, 3 requadros. E entre um requadro e outro, eu tenho a tão chamada calha, tá certo? Vamos lá. Eu tenho aqui as linhas de movimento. O que são essas linhas de movimento? As linhas de movimento que vão dar a ideia de que aquele personagem ele está se movimentando dentro da história. E essa movimentação se dá através dessas linhas aqui, ó, essas linhas paralelas, tá certo? Aí eu tenho no primeiro quadro, que é o primeiro requadro. Entre um requadro e outro, eu tenho esse espaço aqui, é chamado de calha. E aqui eu tenho os personagens, tenho eles dos balões, tá certo? Aí eu tenho aqui a primeira, o meu primeiro balão. Oba! Uma cama bem macia. Aí ele diz assim, vou inaugurar. E quando ele pula, para dar ideia de movimento, o que é feito? O artista Antônio Cedrais, que é um artista, um quadrinista baiano, ele vai estar ali, ó, fazendo essas linhas paralelas, para dar a ideia de que o personagem se movimentou, pulou. Quando ele pula, o que acontece? A cama não suporta, cai. Aí ele vê assim, material de péssima qualidade, de má qualidade. E aí do lado da cama dá a entender que a cama se movimentou, que a cama quebrou, porque foram colocadas ali as linhas de movimento, certo? Aí eu tenho as metáforas visuais. As metáforas visuais é aquelas que vão representar o estado psíquico do personagem, né? Como está dizendo aqui, mediante as imagens de caráter metafórico, que são os estados psíquicos, são as emoções, as sensações, o que o personagem está sentindo naquele momento. Ah, o personagem está triste. Nesse, o personagem está com o coraçãozinho partido, porque a pessoa com quem ele amava, ele acha que não a ama. E aí aparece um balão diferente, que a gente já vai falar sobre ele daqui a pouco, tá bom? Dentro desse balão, desse coração, tem um coração quebrado, não é? Como se ele tivesse partido mesmo. Isso se chama metáfora visual. Aí vem a personagem aqui do amiguinho, lá no final, vai, ó, colando esse coração partido, essa metáfora visual, tá certo? Então, para a gente entender, sentimentos, as sensações, as emoções ali envolvidas são chamadas de metáforas visuais e aparecem assim na história em quadrinhos. Vamos para a próxima imagem. Observem que existem aqui vários tipos de balões, eles são diversos. Tá vendo? No primeiro requadro eu tenho esse tipo de balão, um dando continuidade ao outro. No segundo aqui eu tenho ele todo como se tivesse
reclamando de alguma coisa, não é? Eu tenho o terceiro, ele ali aparece na imagem do pensamento dele ali. E aí são vários tipos. Vamos tentar conhecer esses tipos de balões? Existem vários tipos de balões. Os balões, eles têm um papel fundamental nessa composição, nessa história em quadrinho, nessa história feita de metáforas visuais, de imagens e também de texto. Balões são uma convenção própria e única da história em quadrinho. Eles podem aparecer em outros lugares, mas ele é uma convenção da história, foi criado para a história em quadrinhos, certo? E que vai sempre indicar quem está falando, o que está falando e como está falando. Daí a sua diversidade de formatos existentes ali. Aí eu tenho um balão simples, que é esse aqui, com um cochicho só, tá vendo esse formatozinho aqui que aparece? Assim, na pontinha do balão, é chamado de cochicho, os simples. Eu tenho cochicho, alguém está falando baixinho. É alguém falando baixinho, então o balão vem todo tracejadinho. Aí eu tenho um balão de pensamento, olha como aparece o balão de pensamento. O balão de pensamento vai aparecer, ó, como se fosse uma nuvem. E o cochicho é feito de bolinhas e afastado do balão. Eu tenho um balão de grito, ah, João! Tá gritando. Aí, olha como é, todas as pontinhas. Já esse é o balão duplo. Esse balão duplo é muito interessante, porque o balão duplo, ele vai ser a complementação da fala. O que não conseguiu colocar naquele primeiro balão, você dá continuidade no segundo. E o balão uníssono é quando tem mais de uma pessoa falando no mesmo tempo. Aí, professora, mas para que serve esse rabicho aí, esse rabichozinho, a forma triangular que aparece aí debaixo na ponta do balão, certo? É quando o balão é formado por um corpo, e a gente já sabe, né, como é esse corpo, onde se escreve ali dentro o texto, todo o texto, a parte escrita, o que você quer confessar, o que o personagem está pensando, falando, vai estar ali dentro. Já o rabicho, ele deve estar sempre virado para o personagem que está falando naquele momento. Ele não precisa sair da boca do personagem, não. Ele precisa sair daqui. Ele pode estar aqui, mas virado sempre para quem está falando, tá certo? Entenderam essa parte? Perfeito. Vamos lá. A onomatopeia é massa, né? É bom entender como é que funciona aí. Eu não quero falar através dos balões, mas eu quero dar a entender que aquele personagem sofreu uma agressão, que ele caiu, que a barriga tá, que ele tá sentindo fome. Aí, ó, eu vou colocar essas imagens aí que são chamadas de onomatopeia. Pô, aparecem as estrelinhas, aparece o nome Pô, isso é onomatopeia. Aí eu tenho aqui, ó, cabrum, como se alguém tivesse jogado alguma coisa. Plim, 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 significa, ó, que tem alguma coisa caindo, ron, 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 que a barriga está roncando. Então, são chamadas as onomatopeias, tá certo? E aí eu trago para vocês os tipos de balões que a gente já utilizou aqui. Eu tenho o cochicho, o balão duplo e o balão simples. O cochicho é aqui, ó. Ele aqui, além de ser cochicho, ele é um balão duplo, né? Porque, olha, o rabicho seguindo para o outro balão, só que ele está em linhas tracejadas, são os balões de cochicho. Já aqui, nesse, é um balão duplo, ó, o mesmo personagem ele falou aqui primeiro, mas aí ele continuou no outro balão. E o balão simples é o único balão, aquele balão com um único rabicho, tá certo? Aí eu já tenho aqui, ó, os balões das HQs. Quem está falando, que são os balões que vão indicar, né? Que vão estar indicando ali quem fala, tá bom? Que são os balões, eles representam isso. Já no segundo... Deixa eu colocar. Aqui são as onomatopeias, que são os sons que representam, indicam o som, trum, plim, do que está ocorrendo. Aí eu tenho as histórias com quadrincação composta por dois tipos de linguagens, a gente já sabe quais são elas, que são as verbais e as visuais.
as que eu vejo, e os desenhos, e os requadros e as metáforas visuais. Olha as metáforas visuais ali sendo representadas. Eles aparecem aqui e aparecem aqui, tá bom? Então, é isso aqui que a gente vê e consegue compreender do que seja a história em quadrinhos, ok? Vamos passar agora para as azulejarias, tipo, para entender um pouquinho como é que funciona esse processo da arte e cultura brasileira, partindo dos azulejos, tá certo? Para que a gente possa entender. O azulejo ele vai assumir um papel especial na criação artística, e a gente vai ver aqui agora, tá bom? Que a gente entende que, apesar de ser muito utilizado, muito comum esse processo de utilização dos azulejos, olha aí, para a gente entender, como em outros países, como Portugal, o azulejo assume um papel especial na criação artística, quer pela longevidade do seu uso, quer pelo modo de aplicação através dos grandes revestimentos de interiores e exteriores, quer pelo modo como foi entendido, construído ao longo dos séculos. Não se resumindo, claro, só a parte decorativa, de decorar o objeto. Os azulejos figurativos eram concebidos em sintonia com o espaço, seja ele sagrado ou civil. Os azulejos portugueses, ele passa a ser o ator principal, o protagonista de verdadeiros repertórios de gravuras, né? Das cenas históricas, da cena religiosa, de caça, de guerras, e assim vai. E eles são aplicados em paredes, pavimentos e tetos. Então, a gente consegue entender que a azulejaria ela vai chegar aqui no Brasil através do processo da colonização. Foi quando os portugueses vieram aqui para o Brasil e acharam que essa terra era deles e colonizaram, tomaram tudo como se fosse deles e aí trouxeram, claro, consigo as suas formas de pensar, viver, criar. E aí, com isso, vieram os azulejos, que eram representados muitas das vezes nas igrejas. Nessas igrejas monumentais, a gente vai estar vendo aqui na igreja. Aqui em Salvador, a gente vai ver na igreja de São Francisco, a gente vai ver no comércio, nas fachadas das casas também, tá certo? Vamos lá para a próxima imagem, como a gente vê aqui, ó, a fachada de um prédio da Rua Garré, em Portugal, né? Em Porto Alegre, mas a gente vê aqui esse artista, o Arthus Bulcão, lá em Brasília. Ele é um pintor, escultor, desenhista. Ele tornou-se aqui, claro, conhecido por suas obras realizadas em azulejo. E a gente vai conseguir entender que as modulações, o grafismo que ele utiliza é uma base para as formas geométricas na composição da azulejaria dele, né? Seu trabalho ele foi aplicado em grandes prédios públicos, né? Em prédios monumentais também, né? E claro, em pontos turísticos. E são espalhados em todo o Brasil. E a gente consegue ver que na igrejinha de Nossa Senhora de Fátima, nas paredes do Congresso Nacional, no aeroporto Juscelino Kubitschek, eles estão localizados, o trabalho desse artista. Já a gente tem uma outra forma de trabalhar o azulejo, que não é desse tipo, que a gente já viu em sala de aula, já produziu, já construiu, que é a escadaria Celarón do Rio de Janeiro. Esse artista, Alcilaron, que é um artista chileno, né? Ele vem de lá, chega aqui para o Brasil e se encanta, e em 1990 ele começa a renovar alguns degraus da sua casa. E no início ele começa a adicionar alguns azulejos que ele tinha ali, o azul, o amarelo, o verde, que são cores que correspondem à bandeira, né? À nossa bandeira. E isso passa a ser um tributo para os brasileiros e para o time brasileiro de futebol da Copa do Mundo daquele momento, em 1994, né? Só que o projeto de Celarón, ele passa a ser um hobby. E que ele começa a se viciar, constrói toda a escadaria. Só que chega uma hora que os azulejos, ele passa a não ter mais acesso a esses azulejos. E ele ficava sem dinheiro, porque ele acabava investindo material nesses azulejos, né? E o que foi que aconteceu? O seu trabalho se tornou muito popular e muito conhecido. E as pessoas que vinham visitar o Rio de Janeiro ficavam encantadas com a escadaria e começou a trazer
azulejos de diversos lugares do país. Aí ele foi começando a colocar, além dos azulejos que representam o Brasil, ele começa também a representar a sua bandeira chilena, e introduz ali o vermelho, que é bem característico do Chile, além de trazer para esse espaço outros azulejos que caracterizam esses outros lugares, esses outros países, desses outros turistas que acabam passando pelo Rio de Janeiro, certo? Então, assim, olhe como a azulejaria passa a ter um outro olhar a partir do artista, a partir das suas vivências, né? A gente sabe de onde veio, de quando começou, quando iniciou o processo, mas não ficou estático, porque a arte ela transforma, ela modifica com o decorrer do tempo. E cada artista traz com ele essas vivências, as suas experiências, seus desejos, seus anseios, e a sua criatividade e as suas inspirações. E a gente vai ver aqui, nesse próximo trabalho, só para a gente ter uma noção, que nós já trabalhamos isso em sala de aula e já construímos obras de arte. O Fábio Galeazzo, que ele vai inovar essa história, a história da azulejaria, a partir do quê? A partir da sua sensibilidade artística, do seu talento, da sua criatividade, né? Ele vai resgatar e reler, claro, que com muita maestria, os mais importantes elementos da arquitetura. E olha o trabalho desse artista, né? Ele vai popularizar a arte da azulejaria. A gente vai ver azulejos nas cozinhas, nas casas. Claro que cada pessoa vai trazer um pouco do seu olhar. A gente não vai ver só nas igrejas, nas fachadas, como foi no período da colonização, né? O olhar já é outro. Ele vai se contar uma história ali, ele vai inovar, ele vai criar um design de interiores e entender que, através da azulejaria, pode sim se fazer algo lúdico e propagar essa cultura, né? Sem deixar de proporcionar beleza ao ambiente, prazer aos olhos, né? Conforto, que é a proposta desse artista. Certo, turma? E aí, me digam, o que é que vocês acharam? Conseguiram entender um pouquinho, porque a gente traz um pouco aqui para vocês conseguirem ver e perceber um pouco das características não só da história em quadrinho, como da arte da azulejaria, para que a gente possa entender as diversas possibilidades e as diversas linguagens que a arte pode nos proporcionar. E que a gente pode ser criativo e inventivo, sim. Isso é o que nós iremos trabalhar, produzir nesses últimos dias. Não esqueçam que aqui é só um apanhado geral do que vimos no decorrer. Vão, pesquisem, se aprofundem mais, vejam o que é que a gente discutiu em sala de aula, verifiquem os livros e tragam todas as informações, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o aprendizado e até o nosso próximo encontro.